Aqui nós temos uma transmissão que foi escolhida para hoje também, de Cristo Jesus. A propósito um pouco de tudo isto. E nesta transmissão do dia 14 de outubro, ele diz o seguinte, que consolo e alento para a fé nós podemos encontrar nele. Isto é, se nós necessitamos de consolo, se nós necessitamos de amparo, se nós necessitamos de ajuda, e se nós precisamos de alento, se nós precisamos de fé, que isto tudo podemos encontrar nele. Depois ele diz, no caminho do apostolado, o que ele chama de apostolado é se você está disposto a encontrar nele as coisas, então nele você vai encontrar as leis, você vai encontrar a forma de viver. E aí, se você aceita isto, você está no apostolado, se for à medida que recebendo isso, que conscientizar isso, for doando para os outros, for ensinando, for passando isso para os outros, for partilhando com você o que você recebe dele. Isso chama-se apostolado. Então, no caminho do apostolado, poderão encontrar pontes quebradas para cruzar, ou pedras duras para pisar nelas. Então, se você entra neste caminho, você vai encontrar pontes quebradas. Você vai encontrar, às vezes, a impossibilidade de transcender certos obstáculos. Ou vai ferir os pés, não é? Porque o caminho é cheio de pedras. Mas, ante todos esses obstáculos, eu lhes peço que sustentem o fogo ardente de vossa fé unido ao alto. E desde o alto, desde o céu, receberão a graça para poder superar, sem dificuldades, todas essas provas. Veja que essas informações são muito sintéticas. Essas informações estão sintetizando assuntos, problemas, dificuldades de cada um. Porque tudo se resume nestas coisas. Então aqui diz claramente, você olhe para o alto, olhe para cima, não é? E diante de todos esses obstáculos, eu lhes peço que sustentem o fogo ardente da vossa fé unido ao alto. Porque do alto receberão a graça para poder superar sem dificuldades todas estas provas. Isto não são coisas abstratas. Se vocês se põem realmente a seguir estas coisas, vocês vão sentir, se estiverem ali honestamente, sinceramente e sem criar obstáculos, vocês vão ali sentir uma mudança muito grande, poder fazer essa experiência. Este é o momento de fazer esta experiência, porque a grande maioria está completamente perdida e desviada da lei, a grande maioria, como vocês veem pelo que acontece no mundo. Então a grande maioria está desviada e perdida. Isto aqui está trazendo uma solução definitiva. E cada um que fizer isto, realmente, segundo ele e segundo Maria, está fazendo por todos, está fazendo em nome de todos. Porque vejam, a criação, o cosmos, é criador de todos. A criação criou aquele que está no caminho e aquele que não está. Foi a criação que criou aquele que é realizado e aquele que se perdeu. E para nós existe gente perdida.
Mas para a criação não existe gente perdida. Porque ela criou os que hoje são perdidos. De forma que ela vai dar solução. Ela vai dar solução. Não seria a criação se não desse solução para os perdidos. Aqui continua. Recordem que todos os meus discípulos vêm de diferentes escolas, como foi com os meus apóstolos. Assim como aqueles 12 apóstolos, não que hoje nós conhecemos como apóstolos, e os vemos como seguidores de Cristo, os vemos como seres realizados espiritualmente, hoje, não? Mas, quando ele os encontrou, não eram assim, não. Quando ele os encontrou, eram como nós. Então, recordem que todos os meus discípulos vêm de diferentes escolas, de diferentes experiências. Como foi com os apóstolos. Em alguns de meus aprendizes, vocês poderão encontrar prontidão. Em outros dos meus aprendizes, vocês poderão encontrar lentidão. Então, esses que seguem a Cristo, esses que são apóstolos, em um você acha muito lento e o outro você acha muito rápido. Você vai encontrar de tudo aí. Veja. Em outros, poderá encontrar maturidade espiritual, informação. E em outros, carências de espírito. Você poderá encontrar um espírito fraco, como você poderá encontrar madureza espiritual. Você vai encontrar de tudo se começa a viajar, não é? E se começa a ver o mundo e a ver estas coisas. Mas apesar de todas as imperfeições, eu os chamo a todos para ingressar na minha misericórdia. Porque para quem se esforça de verdade e trabalha pela sua transformação, isso será considerado como mérito nos céus. Isto é, aquilo que está lá em cima, a criação, ou os céus, aquelas dimensões, o que eles consideram real é quem está se esforçando de verdade, trabalhando pela sua transformação, ou tendo a intenção de fazer isto. Porque muita gente não sabe como começar. E ele está falando também para quem não sabe como começar. Você entregue isto para o alto, entregue isto para mim, ele diz, que isto será resolvido. Isso tudo nos demonstra, isso tudo nos assinala que nós estamos em um momento bem definitivo. Estamos em um momento não só crítico, mas estamos num momento de emergência. Porque só em um momento de emergência se pode falar assim. Então, aqui existe uma intenção, aqui existe uma firmeza, aqui existe um plano de salvar a todos. Porque quando se lê uma coisa destas, só não se salva, só não sai desta ignorância humana quem não quer. Porque mesmo aqueles que não conseguem ver, se voltam para ele, ele resolve. Isso está dito. Isso está dito. Isto nunca foi dito com tanta clareza como nos dias de hoje. Nunca foi dito desta maneira. De forma que hoje só não caminha e não chega numa faixa de segurança espiritual e divina, quem realmente não quer. Aqui. Não percam a esperança de liberar-se de vocês mesmos. Veja, só o que nos prende nessas coisas somos nós. É a nossa mente que diz que nós não somos capazes, que isso não é assim, que isso não é verdade. Então aqui
Não percam a esperança de se liberarem de vocês mesmos. Mesmo se com tudo isso nós estamos nos sentindo presos, porque a nossa mente, além de doente, é muito forte. Então esta mente pode nos segurar, não é? Numa área de consciência não atual, com esse momento de emergência, e ficarmos ali estagnados. Não percam a esperança de liberar-se de vocês mesmos. Meu coração acompanhará os passos dos que só se dispõem a seguir a simples instrução, as simples instruções que eu lhes trago para estes tempos. Aproveitem com sabedoria o manancial que hoje lhes entrego. Sejam dignos para estar comigo. E ele ainda termina dizendo: obrigado por escutar as minhas palavras e amadurecê-las no seu coração. Isto é, essas coisas têm que ser levadas para o coração e lá devem amadurecer. E ele agradece se nós levarmos estas coisas para o coração e deixarmos que elas amadureçam ali. Porque essas coisas repercutem muito, se nós as levamos para o coração. Voltando à mensagem de Cristo Jesus, de 1º de novembro, ele diz: às vezes eu permito que vocês nadem contra a corrente. Quer dizer, às vezes eu permito que não se dê ouvido a nenhuma necessidade, nadem contra a corrente. Porque só desta forma saberão enfrentar os ventos contrários. Isto é, mesmo quando se sai do caminho, a gente aprende alguma coisa. A gente vai encontrar aquilo que se chama ventos contrários. Você saiu do caminho, você não vai mais ser levado pelo vento. Você saiu do caminho, você vai encontrar ventos contrários. Quando não encontrarem uma resposta positiva da parte de um irmão, será o momento em ti que você terá que tornar-se misericordioso. Isto é, se o irmão não lhe responde favoravelmente, essa é a oportunidade que você tem de se tornar misericordioso com ele. O universo das imperfeições e dos erros rodeia a vida planetária. E só através dos bons atos de reparação e de misericórdia dos defeitos de vossos semelhantes se curarão no seu interior. Isto é, nós temos que cuidar das coisas, desde os níveis mais concretos, dos níveis mais simples, como se está fazendo com o grupo dos missionários, até tratar de coisas do espírito, até tratar de coisas de almas. Não deve haver separação entre essas coisas. Isto tudo faz parte da vida, isso tudo está unido. E esse é a consciência que se deve criar ou se deve alimentar em tempos como este. Porque as necessidades estão à nossa volta e necessidades de todo tipo. Dentro desta sala deve haver necessidades de muitos tipos. Então, nós estamos rodeados de necessidades diferentes. Nunca esperem respostas grandiosas de ninguém. Repito, frase de Cristo, hein? Nunca esperem respostas grandiosas de ninguém, porque vossa verdadeira resposta se encontra somente no amor do Senhor. A única coisa que vai nos responder realmente é o amor do Criador, é o amor daquilo que nos criou, é o amor de que criou tudo isto.
Não esperem por resposta de ninguém, não percam tempo com isto, porque a resposta real e verdadeira vem daquilo que criou tudo, vem do Criador. Agora, vocês estão enfrentando o tempo das grandes correntes contrárias. À medida que a minha luz se aproxima do mundo, maior será a força da tribulação que antecipará o tempo do juízo universal. Então pergunta, mas onde vai parar tudo isto? Isto vai parar no juízo universal. Isto é, vai ser resolvido o problema não só da Terra, vai ser resolvido o problema universal. E nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso e, portanto, quanto mais consciência tivermos do que se passa e quanto mais consciência tivermos da atitude com a qual estamos diante do que se passa, num certo sentido, estaremos nos preparando para este tempo, para o tempo deste juízo. Por isso, dediquem tempo a obras de caridade, para que ao menos os que dormem nas ilusões possam despertar e reconhecer que é tempo de viver a fraternidade. Então, se nós nos pomos a ajudar os outros, que é que ele chama de obras de caridade, se nós nos pomos a ajudar os outros, nós estamos contribuindo para que aqueles que estão dormindo acordem, né? E que estiverem iludidos, despertem e reconheçam que é tempo de viver a fraternidade. Porque eles só vão perceber que é tempo de viver a fraternidade se você for fraterno com eles, se eles chegarem a sentir alguma coisa. Então você tem que ir ao encontro disso. Então você precisa ser fraterno com eles para eles sentirem a fraternidade. Porém, algo quero lhes dizer. A misericórdia terá um tempo para ser derramada sobre o mundo, porque depois o que derramará será a justiça divina. Justiça divina não é aquela justiça que nós conhecemos. Nós conhecemos vários níveis de justiça. Justiça divina é aquela que considera a vida desde o início até o fim. Justiça divina é a justiça, é o equilíbrio nesta vida total. E quando esta desce, como está para descer neste final de ciclo, quando essa justiça divina desce, nada ficará fora de lugar. Isto que quer dizer justiça divina. Vai pôr tudo no lugar. Tudo que nós temos consciência e a maioria das coisas, que são as coisas que nós não temos a menor consciência delas. A justiça divina vai pôr tudo no lugar. Então a justiça divina não é nada de negativo. A justiça divina é aquilo que se aproxima e que vai pôr tudo no lugar realmente. Examinem dia e noite vossas consciências, para que sempre emerjam de vocês pensamentos e atitudes puras. E sigam adiante. Bem, é uma mensagem muito simples e direta. Se nós nos colocarmos de forma pura e atentos e dispostos, poderemos passar por uma transformação imediata. Imediata. Não há nada o que esperar, isto é, não é preciso esperar nada. Se quiser a transformação imediata, você se ponha nessa disponibilidade, nesta pureza, nesta sinceridade, não é? E não disperse
a sua meta, a sua mente com outras coisas. Só com isso. Porque isto, em um instante, a coisa se reverte. Isto é o que se depreende de tudo isto.